episódio muito especial hoje com a doutora Lívia Batalha. A doutora Lívia é médica pela PUC Minas, também foi presidente da Liga Acadêmica de Oftalmologia da PUC Minas, foi ganhadora do melhor trabalho na categoria Ligas Acadêmicas do 42º Congresso do Hospital São Geraldo, em 2023, e agora é R1 do Hospital de Olhos do Paraná, e também foi nossa ex-diretora executiva e da diretoria estendida da Ablau no período de 2023 a 2025. Oi, doutora, tudo bem? Oi, tudo bem, Mariana? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Doutora, como você se envolveu com a Ablau? Como você conheceu a Ablau? Então, vamos lá. Mais um projeto da Blau, né? Muito legal estar aqui porque eu amo falar da Blau. Então, a Blau eu conheci porque uma amiga minha da Liga, ela ganhou um ingresso para o SBO, para o Congresso da SBO, eu acho que foi 2022, não lembro. E aí ela foi no congresso, e para quem não sabe, a Blau tem sessão em praticamente todos os congressos, e conheceu as pessoas da Blau lá na sessão. E aí ela me contou que estava abrindo o processo seletivo para ser da diretoria estendida da Blau, né? E eu me inscrevi. E estava também rolando na época um estágio extracurricular que a Blau que organizava. E eu entrei também, fiz o processo e fiz um estágio pela Blau. Aí eu fiquei conhecendo. E como foi a sua escolha de cargo? Porque eu falei que você foi da diretoria estendida, foi da diretoria permanente, mas eu não falei o cargo. Como que você escolheu? Porque são muitos cargos, para quem não conhece a Blau. Tem o científico, tem o marketing, tem a secretaria, tem o cursos e congressos. Como que foi essa escolha de cargo e essa candidatura aí na Blau? O que que motivou você a escolher tal cargo ou se você prestou mais de um cargo, né? Então, para quem não sabe, na Blau a gente tem. Eu falo, eu já saí da Blau, mas a Blau não sai de mim. Tá? Então, como, continuo falando o que é nosso, né? E para quem não sabe, a Blau tem diretoria estendida e a diretoria executiva, né? A diretoria estendida são os colaboradores. E o objetivo maior é que esses colaboradores virem diretores, né, no futuro, para você aprender tudo que um diretor tem que fazer e virar o diretor. E eu entrei na diretoria estendida, né? Virei colaboradora. Eu escolhi a área na época da secretaria, que era muito da organização. E aí o meu chefe, né, era o Felipe Figueroa, é um grande amigo meu hoje, ele é residente da Santa Casa de São Paulo. E aí fui aprendendo, né, o que se faziam. Um ano depois eu virei a diretora executiva, né, a diretora. E aí, nessa gestão, a gente conversando, a gente decidiu mudar o nome para Secretaria e Relações Institucionais, porque Legal. a gente viu que o legal da secretaria não é fazer ata, nem certificado, né? O que a gente menos faz, né? O maior objetivo da secretaria é afiliar as ligas. Então, é a comunicação, é a relação entre todas as instituições. Então, eu escolhi pela comunicação, eu adoro conversar, adoro conhecer pessoas novas. Então, foi por isso que eu escolhi a Secretaria e Relações Institucionais, né? Que é o que é mais forte agora. É legal, né, doutora, a gente falar minha experiência, meu primeiro ano de ABAU esse ano, mas a gente faz um pouquinho de tudo, né? A gente escolhe um cargo na secretaria ou no científico, que é meu caso, mas a gente acaba se ajudando em tudo, é realmente um time, né? Eu já teve congresso no SBO, não sei se foi 2024, que eu coordenei as 3 sessões que tinham lá, que não foi ninguém do curso de congressos. E aí eu vi o quanto as pessoas com os congressos penam, assim, trabalham muito. E aí a gente aprende, né, um pouquinho de tudo. Mas para quem gosta de desenvolver a comunicação, desenvolver várias habilidades, assim, a secretaria eu digo que é a melhor. Eu gosto muito. E quais foram os principais projetos que a gestão que você participou, doutora, desenvolveu na Blau, né? As iniciativas, eu não sei se, acho que já tinham pequenos olhares, né, que a Blau participava e ajudava. Tem outros projetos que O você Pequenos Olhares é no CBO, né? pensou?
Mas tem várias outras, assim. Acaba que a secretaria, o maior objetivo é afiliar as ligas. Então, a gente fazia uma busca ativa, a gente trouxe o business, né, o WhatsApp Business para a Blau. Legal. Então, as ligas tinham contato direto com a gente da diretoria. Os meus meninos, eles eram ótimos, meus colaboradores. A gente era muito diverso, né? Era um do Rio, um de Recife, um do Espírito Santo, depois veio a Sophie da Bahia e agora ela está como diretora. Né? Mas a gente afiliou 150 ligas na época. Eu lembro que foi recorde, assim, o recorde de afiliados. E a gente se envolveu em vários outros projetos. Então, para mim, o que mais me marcou de projeto da Ablau foi De Olhos no Futuro, que inclusive, a minha liga, né, que era a liga da PUC Minas, eu participei, mas participei nos bastidores, porque o meu nome não poderia estar lá, porque eu era colaboradora da Blau ainda. Uhum. E a minha liga foi a ganhadora, a gente ganhou o primeiro lugar do De Olhos no Futuro. A gente atendeu mais de 400 pacientes, montamos um mutirão do zero, isso foi em 2023, se eu não me engano, e até hoje esse projeto está firme e forte, já foram mais de 2.000 pacientes atendidos, Nossa. e o Sabage, né, a gestão do Sabage e do Felipe, que implementaram esse De Olhos no Futuro em parceria com a Felcom e já trouxe muita diferença assim, na vida de muitas pessoas. A gente viu o poder que a Blau tem, né? E esse projeto me marcou muito porque foi sensacional. 3 meninas, assim, de 21 anos, montando um mutirão do zero, com residentes e oftalmologistas e vários voluntários atendendo mutirão de diabetes, diagnosticando, a gente diagnosticou emergência lá na hora. Então, assim, foi uma iniciativa da Blau com o CBO e com a Felcom que mudou a vida de muitas pessoas, né? E a iniciativa, vamos supor que a sementinha foi plantada em São Paulo e vários estados do Brasil implementaram projetos, né? Então, assim, esse foi um projeto que me marcou muito. Tanto dessa vez que a gente ganhou, quanto os outros, né? Que a gente não participou ativamente, mas que a pessoa de Goiânia também fez um projeto maravilhoso, a Carol, se eu não me engano, que fez esse projeto. É legal, Enfim, né, assim, para nós como alunos, ver que você está fazendo a diferença na vida, né, de tanta gente. Isso acho que impacta na formação de todo mundo, né. e tem continuidade, né? Sim, Você vê, eu não estou indo mais, mas a diretora, presidente da Liga atualmente, está indo fazer. legal. Acho que isso é o mais relevante, né, tocar o trabalho para frente e levando essa melhoria, né. É a continuidade, né? A maior preocupação da Blau é a continuidade. Sim. E doutora, o que você enfrentou como desafio na sua gestão e o que você leva até hoje como aprendizado dessa. A senhora falou agora sobre ter assumido o SBO, o Cursos e Congressos, é meio que eu estava ali e eu tive que resolver na hora. Você acaba desenvolvendo algumas habilidades, né? Eu acho que a comunicação é que a gente mais desenvolve, assim. A primeira vez que eu fui no congresso, que foi no SBO lá em Belo Horizonte, que eu participei, né, que eu já era colaboradora da Blau, eu pude palestrar pela primeira vez. Nossa, eu cheguei em casa e falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Porque eu nunca tinha conversado com tanta gente diferente. Tanta gente de lugares diferentes, entretanto, pessoas muito parecidas comigo. Então, foi muito bacana. E sobre dificuldades. Meu professor, o Dr. Emílio Suzuki, que é meu professor, assim, que me abriu portas, ele fala muito uma coisa que eu carrego comigo e eu digo para todo mundo. Quem não é visto não é lembrado. Porém, você tem que ver como você quer ser visto, né? Então, você entrar na Blau é uma ótima chance de você ser visto. Porém, a maior dificuldade que a gente encontra sendo diretor da Blau e tendo que lidar com quem está entrando na Blau, às vezes é a falta de compromisso. Então, assim, entrar na Blau, a gente já tem um ouro nas mãos, sabe? É a melhor coisa que eu fiz na minha vida acadêmica, ter entrado na Blau. Eu sou, assim, eu fico pregando a palavra da Blau para onde eu vou. Então, assim, entrar na Blau é muito sério. Então, você está sendo visto, você pode crescer, você pode
né, desenvolver várias coisas, e o contrário também. Então, eu acho Sim. que a maior dificuldade, porque na diretoria, quem é escolhido para ser o diretor, né, diretor executivo, todo mundo está ali para o mesmo bem comum, né? Fazer a Blau crescer, ser vista, dar continuidade, né? As ligas, principalmente, que a Blau é feita de ligas, né? E quando a gente encontra alguém que entra e não quer isso, fica um pouco mais complexo. Essa foi a minha maior dificuldade na Blau, assim, como diretora da Blau. Não sei se foi essa a pergunta. Foi sim. Eu lembro também que quando eu fiz a entrevista, os meninos sentaram comigo na entrevista e falaram: "Você realmente quer?" Porque às vezes as pessoas entram e acham que é fácil, é aparecer uma vez ou outra, mas não, é uma responsabilidade bem grande, a gente trabalha bem no bastidor. E o grupo fervilha toda semana assim, aparece de vez em quando frente à câmera, mas por trás é um trabalho gigante, assim, de Exatamente. suporte, né. E a gente ficava também discutindo, porque é um trabalho voluntário, Sim, né? A gente não ganha para estar aqui. O certificado também não é. Você tem que entender que não é pelo certificado, entendeu? É uma realização pessoal, é conhecer pessoas, é estar numa posição na qual você pode explorar muitas coisas. Então, assim, é um presente, né? Que sim. vem, né, em contrapartida do trabalho. Mas quem ama, quem gosta, ama trabalhar, né? Ama estar ali, fazer as coisas. Então tem que ser por amor, né? Sim, e a oftalmo é um mundo bem à parte, né, e tem muitos lugares que não tem esse contato, então acho que é uma grande oportunidade de conhecer, outros acadêmicos, sempre vão ser hablaus, né, os Rs sempre são do time, né, e ter contato com todo mundo, aprender também é uma troca, né, você desenvolve mais do que oftalmologia, você desenvolve como você mesmo disse, você desenvolve habilidades pessoais, né. São professores, né? É, Toda especialidade tem sua área política, né? sim, A anestésio e a oftalmo dizem que são as mais políticas, porque é um ambiente mais fechado, né? sim, Então você tem que estar ali, é importante você conhecer os professores, conhecer os maiores nomes do país. Então você estando na Blau, você conhece e é muito fluido, sabe? É muito fácil, é meio por osmose, assim. Você já entra no mundo e você já se sente inserido no oftalmo. Eu vejo que quem não tinha essa vivência antes e entra na residência, às vezes se sente meio flutuando na especialidade, sabe? sim. E doutora, como a experiência Ablau ajudou você nessa preparação para a residência? Te fez, ter uma sensação de maior certeza da oftalmologia, talvez? Mesmo tendo uma vivência menor na faculdade, aumentou a sua vivência com a Blau? Não sei se deu para me entender mais ou menos. Eu acho que estar na Blau é mais você conhecer o ambiente da oftalmologia. Assim. Quando eu entrei na residência, eu vi que a oftalmo em si, o exame, você pegar a lâmpada de fenda, fazer uma biomicroscopia de fundo, eu não sabia fazer isso, né? Porque, assim, essa vivência é para quem está ali na liga, para quem tem ligas que têm a prática muito forte no dia a dia. Né? A minha liga não era bem assim, era uma parte mais científica, né? Então, assim, a Blau me ajudou muito a escolher a oftalmologia, a ver o ambiente em que eu gostaria de ser inserida e também a escolha da minha residência, né? Porque a minha residência, eu sou mineira, não sei se dá para ver pelo jeitinho de falar, mas eu tô no Paraná, passando frio, estou aqui em Curitiba. E eu conheci o hospital, né, que é o Hospital de Olhos do Paraná, porque eu estava aqui num congresso, coordenando uma sessão do Glaucoma Summit, e um amigo meu que eu fiz na Blau, né, o Luiz Sabage, ele falou: Lívia, você não quer ir lá no hospital, ver como é que é e tal? Eu quero. Fui lá, conheci o hospital, me apaixonei, né? E aí, beleza, eu falei assim: vou fazer residência pra cá, vou fazer prova. Só que era só especialização. E eu tava querendo uma MEC. E aí Aham. eu não fiz a prova de especialização. E aí abriu um edital MEC, assim, de última hora que o MEC liberou para o hospital.
E aí, quem me avisou dessa prova, que era 3 dias antes que lançaram o edital, né, e eu estava lá em Belo Horizonte, foi uma amiga da Blau. Ela me Legal. ligou e falou assim: Lívia, me mandou mensagem, na verdade. Lívia, abriu aqui, eu vi que você foi bem na prova do Enari, faz a prova. Então, assim, eu falo, se não fosse pela Blau, eu nem conheceria o hospital. Uhum. Nem estaria aqui, nem teria vindo fazer a prova, porque quem me falou foram os meus amigos da Blau. Legal. Então, assim, a Blau me preparou tanto para o âmbito da inserção na oftalmologia, mas também me deu tudo que da oftalmologia atualmente, até a residência onde eu tô, né? Legal. E doutora, como foi a sua preparação em relação a estudo e montagem de currículo para residência? Porque tem pessoas que focam muito no currículo até determinado ponto e depois focam só na prova. Como que foi a sua relação com essa? Eu sempre fui muito ativa na faculdade em si, sabe? Então, eu estava em muitos projetos, CLEVE, Atlética, tudo, DA, tudo. Então, eu fiz um combinado comigo mesma. Não vou fazer mais nada no sexto ano. Então, larguei tudo, inclusive a liga, no quinto ano, né? Acabou o quinto ano, acabei com tudo, só fiquei na Blau. Falei, a Blau eu não largo, né? E como eu era diretora executiva, também eu já tinha os meus colaboradores, então eles me ajudaram muito, foi bem tranquilo levar a Blau. Mas só estudando, né? São vários tipos de prova. Então, assim, eu estudei para a prova geral. Então, eu tinha uma planilha, eu fiz curso, quinto ano, curso, sexto, e eu assinei também uma plataforma que chama FluidMed, que é o estudo baseado em questões. Eu gosto muito. Eu nunca tinha feito 100 questões na vida, que nunca foi o meu tipo de estudo fazer questão. E eu fiz mais de 20. Tá me ouvindo? Então, acho que caiu aqui a minha ou foi a sua? Acho que é a nossa, mas voltou. Então, eu fiz mais de 20 mil questões. Então, foi por questões no estudo. Uma coisa que eu digo muito aqui, tem muita gente vindo me perguntar a questão de quantas questões por dia. Assim, eu acho que o maior conselho é a continuidade, sabe? Então, a questão não é você fazer 150 questões por dia hoje e amanhã você faz 30. Você tem que manter uma média, assim, e não desistir, sabe? Que você vai vendo que o estudo vem, sabe? É muito Longo complicado. prazo, né? Exato. É muito complicado o estudo para residência, sabe? Você se vê muito ansioso, né? Com medo de não passar. Então, acho que o psicológico atrapalha muito. Mas uma dica também é ter direcionamento. Direcionamento para quais serviços você quer fazer prova. E também método de estudo desde janeiro. Né? E aí o meu foi pelo FluidMed, estudo com questões. Sim. E em Entendeu? relação a currículo, doutora, a senhora focou muito nisso ou mais na prova e sexto ano o que já fez e deixa para lá, vamos focar na prova e vai a prova agora? Então, currículo para mim foi muito natural, porque eu sempre fiz muita coisa, desde o terceiro período, que teve a pandemia, né? Mas monitoria eu tinha feito, fiz tudo na faculdade, projeto de extensão, congresso, palestra, tudo. E a Blau me ajudou muito também, né? Na questão de Hum, congresso, palestra. organização, né, de curso, de Exato, exato. congresso. Fiz. O que eu ia falar? Enfim, fiz muitas coisas, assim. Artigos fiz também. Ah, legal. E assim, eu nunca. Eu sou super contra esse negócio de comprar artigo, sabe? Hoje, tem isso das universidades, dos serviços estarem tirando os currículos, né? Belo Horizonte não tem mais. Santa Casa não tem mais. Vários hospitais não tem mais currículo. Então, o currículo está valendo pouco. Sim. Eu entendo, não sei se entra aqui no caso na conversa, mas eu entendo a escrita dos artigos e essa apresentação em congresso e tudo mais, como um preparatório mesmo para a residência,
para o R1, para o R2, R3, R+, enfim, porque você vai escrever como residente, né? Se você já tiver uma base, vai ficar mais fácil. Agora, se for seu primeiro artigo, com certeza você vai ter que penar um pouquinho mais e acredito que eu não acreditava nisso quando eu ouvia meus veteranos falando na faculdade, mas hoje eu acredito, o tempo vai ficando mais curto conforme você vai avançando, né? E eu acredito nisso, que o currículo, a montagem do currículo é exatamente para isso, para facilitar a sua vida na residência. Não, também sou super contra a compra de artigo e algo do tipo. É porque tem gente que chega no sexto ano, aí quer montar o currículo lá na hora. Só que uma aula mesmo do professor, né, do professor Ivan da Unifesp, ele mesmo fala que, assim, eles sabem quem comprou o artigo, Pois né? Você é, chega lá e no sexto ano você só tem coisa de 2026, então eles sabem um currículo que foi montado e um currículo que não foi. Então, assim, eu acho que o processo de montagem do currículo tem que ser natural, desde o início da faculdade. E para lugares que tem entrevista, então na FAV, que eu passei aqui, né, que tinha entrevista, é muito importante. Então, o professor aqui, ele vê ele dá muito valor ao currículo, né? E o currículo feito com empenho, né? Desde o início, dá feito para ver coerente, um com currículo ele coerente. mesmo. Essa é a palavra que eu queria. Exato. Doutora, e o que você desenvolveu, voltando para a Blau, como soft skills, que são as habilidades mais comportamentais? Acho que comunicação, principalmente, e Paciência, paciência. Eu sempre fui muito tímida, então, com a Blau, assim, eu fui obrigada a conversar, fui obrigada a chegar em professores, né, que você fica mais tímido, assim, e se sentir tranquila para conversar com eles. A questão da hierarquia, né, é muito importante. Eu acho que desde o início na Blau você tem uma hierarquia, né, e na residência é muito assim. Sempre vai ser, né? R2, R3, chefs, fellows. Então, assim, você tem que saber se comportar, né? É o comportamento que você desenvolve mais na Blau. Comportamento nos congressos, né? Você não pode se comportar no congresso como se estivesse na sua casa, né? sim, Você não pode se comportar no consultório como você se comportaria com seus amigos. Então, a Blau, você estar nesse ambiente com pessoas, você aprende pela imitação, né? Em como se portar, em como falar, no que falar, né? Quais sim. assuntos você toca, de que forma você fala. Acho que esse é o mais importante. E teve algum momento na sua residência que você olhou para alguma situação e falou: "Nossa, ainda bem que eu passei por alguma vivência na Blau que você olhou e falou: 'Nossa, teve um impacto direto aqui e graças à Blau, à minha experiência na liga acadêmica, hoje eu sei o que fazer'". Em que sentido você fala? Científico, assim? Ou. Pode ser técnico, pode ser em relação a essas habilidades mais comportamentais de comunicação. O que vier primeiro à sua mente. Olha, eu acho que o contato com os professores, assim, sabe? Porque eu já conhecia, já os conhecia por ter o contato pela Blau. Então, assim, eu já tinha passado por isso. Então, entrevista, pronto. Entrevista. Eu tive que fazer entrevistas ao longo da minha trajetória na Blau. Tanto eu ser entrevistada, quanto eu entrevistar. Então, a entrevista na residência não foi alguma coisa nova para mim, né? Eu já tinha passado por isso. Então, eu acho que te deixa mais tranquilo, te deixa mais leve e te dá mais confiança. Sim. E aí você vai percebendo, às vezes, também que não tem problema você parar para pensar, né. Você não precisa ter uma resposta pronta para tudo, né. Isso É as ajuda pausas, também. né? Aham. As pausas, às vezes a gente, ainda mais, eu sou muito agitada, né? Então, eu sempre tô falando ali e eu aprendi que às vezes eu posso dar uma pausa, né? Não tem problema.
Sim. E como foram as suas primeiras impressões, doutora, com o R1? Com a entrada do R1, o curso básico? Como que você se surpreendeu com esse R1 de oftalmo? Então, a oftalmologia é um mundo à parte, mesmo para quem já teve contato com ela desde o início. Igual eu falei, trabalhei muito no científico, fui da Blau, mas eu não ia diariamente no consultório fazer biomicroscopia de fundo. Então, assim, isso me deixou horrorizada. Cheguei no primeiro dia no hospital aqui do Paraná, tem o R0, que é o médico que ele se inscreve e ele vai lá passar um tempo no hospital, trabalhando mesmo, né, ajudando os R1. Legal. Então, as pessoas lá que passam geralmente fizeram R0. Então, elas já chegam sabendo fazer tudo. A refrar, a fazer biomicroscopia de fundo, tudo. Já conhece o sistema, porque o sistema é muito difícil, muito chatinho de você pegar. Então, eu que não tinha feito R0, eu cheguei assim. Eu nunca tinha feito uma refração. Eu já tinha visto muito, mas é diferente quando você é responsável. Sim. Então, isso me assustou de cara. Eu fiquei, nossa, será? Será que eu consigo? Né? Eu sou apaixonada pelo oftalmo, pela, pela ciência do oftalmo, pela oftalmologia em si, pelas patologias. Eu acho tudo muito fascinante. Isso eu sabia, que eu estava ali, que eu amo oftalmologia. Mas eu estava, gente, será que eu vou dar conta? É muito difícil, porque eu não conseguia fazer uma biomicroscopia de fundo. Mas você vê que na oftalmologia é muito rápido, a curva de aprendizado é um mês você está fazendo tudo, sabe? Nossa, que legal. Uhum. E quando você observa outros R1s, que não tiveram esse contato prévio, você percebe uma dificuldade maior de postura? Não de habilidade, porque, como a senhora disse, é uma curva bem rápida de aprendizado, mas de postura em relação aos chefes, aos outros colegas? Acho que sim. Não aos chefes, mas eu acho que do mundo da oftalmologia em geral, dos congressos, né? Eu sei coisas de oftalmologistas. Assim, a gente que é da Blau, a gente conhece meio que a oftalmologia brasileira. Sim, Então a gente tem noção de tudo ali, de toda a política, de tudo, né? De todas as pessoas, de todos os, não todos, né? Mas assim, de grande parte das pessoas. Então, e eles não conhecem, né? Não pela falta de procurar, mas é porque isso você não acha no Google, né? Você sim, tem que viver, sim, é verdade. né? E é Pra... legal, como a gente estava falando, tem muitas, sessões da Blau e muitas discussões com os chefes que eles dão muitas dicas, né. Assim, o doutor Emílio, como a senhora disse que é seu mentor, eu assisti uma palestra dele, ele deu várias dicas, assim, para o R1, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele acha certo, o que ele acha errado. O doutor Ivan também deu uma palestra brilhante no CIMASP, muito legal, e tem que estar inserido no meio para ver, né. Exato, exatamente. E aí eu vejo essa diferença, assim. Às vezes eu falo o nome de alguém, de um grande oftalmologista, e eles ficam, quem é esse? E por quê? Porque não teve vivência, só isso, né? Mas eu estando ali, eu me sinto inserida, eu me sinto mais antenada do que acontece ali. Legal. Né? Doutora, chegou a hora dos conselhos. Para quem ainda está na graduação e quer entrar na Blau, o que você aconselharia? Eu aconselharia, se você tem vontade, não perca a oportunidade, né? A Blau é a melhor escolha que eu já fiz na minha vida acadêmica. Eu aprendi muito, muito, e o melhor da Blau são as pessoas, né? Então eu tenho amigo em cada cantinho do Brasil e isso é o mais legal. Você aprende muito, você sai da sua bolha. Você conversa com pessoas que têm os mesmos interesses que você, que estão ali para o mesmo fim, né? E a sua vida muda completamente, às vezes, por uma conversa com alguém que você nem sabia que poderia te acrescentar tanto. Então, vale muito a pena conhecer as pessoas, ir aos congressos, ir às sessões da Blau, né? E conversar, né?
Acho que uma lição tirada da nossa conversa, doutora, é que não precisa ser um chefe ou um R+, ou um fellow para te ensinar algo, né? Os próprios colegas, a gente consegue se ensinar e se ajudar bastante. Basta você querer ouvir, né? Exato, a gente nunca sabe de tudo, né? A gente sempre tem alguma coisa para acrescentar pra gente. E se não tem nada para acrescentar, a gente só sai. Mas depois você vai vendo que cada lugarzinho que você vai puxar alguma coisa. Pode ser do que fazer, pode ser do que não fazer, né? Mas os congressos são muito ricos, assim, de informação. E a Blau é apaixonante, gente. A pior parte de formar é sair da Blau. Não, mas vocês serão sempre a Blaus e nossos doutores agora, né? Sim, com certeza. E para quem vai entrar na residência agora, qual que é seu principal conselho para os futuros R1s? Não se desespere nos primeiros dias, porque é pesado, sabe? Aqui, pelo menos, a minha residência ela é bem pesada. Muita gente fala, ah, oftalmo são flores, né? Porque a cirurgia geral é muito pesada e tal. Não é. A carga emocional é a mesma, você está ali atendendo vários pacientes da mesma forma. Diferente das outras especialidades, na oftalmo, você, pelo menos eu me sinto meio que na obrigação de fazer um diagnóstico, porque você tem tudo ali, né? Não é igual, sei lá, endócrino, você pede uma revisão laboratorial para saber alguma coisa. Lá é muito visual. O exame que a gente precisa, a gente faz na hora. Então, assim, é uma carga muito grande. As pessoas dão muito valor à visão. Então, assim, é uma especialidade linda. Não se desesperem quando chegarem. Vai dar tudo certo. Uma hora você vai conseguir manejar o consultório, assim, a parte inicial tranquilamente. E o aprendizado vem aos poucos, né? Ninguém que está lá espera que a gente chegue sabendo, porque o oftalmo é um mundo à parte. E é lindo, é maravilhoso, é gostoso, é apaixonante. E é isso, o oftalmo é tudo. Eu gosto muito. Se você pudesse voltar no tempo como acadêmica, por exemplo, como eu estou no quarto ano hoje, quais erros você evitaria? Eu acho que eu evitaria ficar muito preocupada com o que vem pela frente. Assim, sempre planejando, porém aproveitando também o momento. Então aproveita o seu internato de geo. Apesar que é bem ruim geo, né? Mas aproveita o seu internato de saúde mental, que é outra coisa que eu gosto. Sabe? Vai tranquilo, aproveita, vai nas últimas festas da Atlética. Não fica bitolado. E assim, durante o estudo para a prova, eu sei que é difícil, mas tentar manter a calma, assim. Foi um ano muito pesado para mim, psicologicamente, sabe? A gente acaba com o nosso psicológico, a preocupação de talvez não passar. Então, eu teria levado mais na leveza, assim, todo esse processo. Aproveitem os amigos, porque a vida de médico é muito solitária. Principalmente eu que estou muito longe, assim, dos meus amigos, da minha família, é muito solitário. Então, aproveitar os momentos na faculdade com consciência e também investir, né? Investir em você mesmo, na sua formação, no seu currículo, nas suas conexões, networking, né? Sim. E doutora, para encerrar agora, para quem está no meio dessa jornada de vou prestar oftalmo, não vou prestar oftalmo, vou prestar clínica, vou prestar outra especialidade, cirurgia geral, que seja, sem saber para onde vai. Que conselho ou mensagem final você deixaria para essa pessoa? Você tem que fazer o que você ama, né? Porque no meu serviço, pelo menos, eu sinto que as pessoas são muito selecionadas. Então, todo mundo ama estar ali. Eu vejo amor, assim. Você está até 7 da noite e tem paciente ali e você quer saber o que vai acontecer com aquele paciente, você quer saber qual que é o diagnóstico, você quer examinar, tem uma coisa nova nesse fundo de olho, todo mundo vem ver. Então, assim, ame aquilo, esteja interessado naquilo. Seja clínica, seja GO, cada um nasceu para uma coisa, né? Então, realmente, faça alguma coisa que você acorde todo dia pensando, eu vou aprender uma coisa nova hoje. É muito É gostoso. legal, né? Eu saio assim, nossa, hoje, querendo já contar tudo que eu vi no ambulatório. Então, assim, faça alguma coisa que você ame. E se escolher oftalmo, muito bem-vindo, né? Porque oftalmo
maravilhoso. Obrigada, doutora. Obrigada pela paciência, pelo carinho ao falar da Blau. A gente trata esse legado de vocês com muito amor e carinho e respeito. E para a gente é sempre uma honra ter vocês como mentores aqui. Eu agradeço pela participação, pela disponibilidade. A gente sabe que é uma correria e a doutora se disponibilizou a gravar esse episódio. Muito obrigada, doutora. Que isso, obrigada a você. Foi ótimo.